Amado coração, estamos começando mais um programa vocacional, Vocação, um chamado de amor. O nosso programa arquidiocesano do Serviço de Animação Vocacional, aqui na Rádio Alvorada, a Rádio da Família, a Catedral do Ar. Nós temos hoje a alegria de acolher em nosso programa para partilhar conosco a sua história, vida ministerial, vocacional, o Padre Laurindo. Padre Laurindo, seja bem-vindo em nosso programa. Olá, Padre Wendel, Vitor, aqueles que nos também acompanham nesse programa vocacional. Que bom estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado também por levar essa alegria vocacional aos nossos jovens. Pois hoje, quando falamos de vocação, nós temos que não só falar, mas vivenciá-la. Então isso é importante e eu acho que esse programa vai suscitar isso nos jovens. Amém, obrigado, Padre. Para mim também é uma alegria, porque nós moramos juntos no seminário, em todas as etapas, do menor até a teologia. Para mim é uma alegria, uma emoção ter a sua presença hoje aqui conosco. Também vamos acolher o Vitor, que vai nos ajudar e nos acompanhar neste programa vocacional. Olá, Padre. Olá, outro Padre. Olá a todos os que nos acompanham pela Rádio Alvorada. Olá a todos que nos acompanham pelas redes sociais. É sempre uma alegria estar aqui. Amado coração, antes de darmos continuidade, vamos invocar a Santíssima Trindade, pedindo com a oração de Dom Albano por mais e santas vocações em nossa Igreja e para o mundo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Rezemos juntos a oração vocacional. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Nós, celebrando a cultura vocacional em nosso programa, queremos agradecer sempre a presença de todos que nos acompanham pelas mídias sociais, em modo particular sempre a minha família, que todo sábado está conectada aqui no nosso programa vocacional, também todos do Serviço de Animação Vocacional, os seminaristas, em modo particular, os seminaristas da Casa do Discipulado e também do Propedêutico, que estão neste final de semana iniciando em Curiúva as missões com os seminaristas de Cornélio Procópio e também Foz do Iguaçu. Estaremos ali juntos celebrando esse impulso missionário que é próprio da nossa igreja. Como nos recorda Aparecida, somos chamados a ir ao encontro do outro, Então, nesse sentido, queremos agradecer a disponibilidade de cada seminarista da Arquidiocese de Londrina, Cornélio Procópio e também Foz do Iguaçu. Vamos juntos nessa semana levar a presença e o testemunho de Cristo ao coração do pessoal da paróquia de Curiúva, agradecendo desde já o convite do Dom Marcos e também a acolhida de toda a comunidade, o Padre Lima, que estará também celebrando o seu jubileu, os seus anos de ministério de vida presbiteral. Desde já, nossa gratidão a cada um de vocês. Também nostro saluto a voi tutti, amorevoli cuori, che ci accompagnano, sia gli amorevoli cuori di Gorlago, Don Giovanni, tutti quanti. Ho visto che voi avete preparato bene, bello, l'ambiente della chiesa per celebrare l'avvento
speriamo il Signore insieme in uno solo cuore, ma anche la famiglia di Macerata, le suore di Roma, il nostro bacio e abraço fraterno. Amados corações, nós estamos no segundo final de semana do Advento, do sacramento do Advento, este momento importante aonde nós queremos celebrar a cosmogênese, como nos diz Harim, que é um padre bizantino, que vai nos falar e nos introduzir que neste momento, na verdade, nós não celebramos somente uma espera, uma expectativa, mas com o cosmo, com o universo, nós vamos deixando ser transformados, voltar à essência para celebrar a presença do Salvador, para celebrar no Natal a nossa redenção, que se culminará na Páscoa. E então nós somos chamados, neste segundo domingo do Advento, a estar com o coração preparado, ou seja, com as palavras de Enzo Bianchi, na pessoa de João Batista, nós queremos realmente preparar, abrir o coração para que todo o caos que nós celebramos durante esta semana seja harmonizado na presença e na esperança que traz a voz de João Batista, uma voz que clama no deserto, uma voz que prepara os nossos corações, uma voz que prepara a cosmogênese, ou seja, a transfiguração de todo o cosmos, a transfiguração do nosso coração. Por isso, esse final de semana, o nosso convite é para que juntos com João Batista possamos, no deserto da nossa vida, no deserto existencial, também esperar a calmaria e escutar a voz do Senhor que nos chama à vivência da cosmogênese, transfigurando a criação a partir do nosso coração. E nesse sentido, nós somos chamados por Deus continuamente a escutar a sua voz que vem através de pessoas, fatos, acontecimentos, para assumirmos a nossa vocação. Nesse sentido, Padre Laurindo, eu queria te perguntar, né? Eu sempre começo perguntando assim, essa voz de Deus, né? Quando que foi que ela pairou, atravessou o seu coração? Como que foi as suas primeiras experiências na comunidade católica, onde o Senhor nasceu, né? É importante dos nossos convidados saberem um pouquinho da sua história. Então, eu sou nascido aqui em Londrina. Quando nasci, meus pais moravam na Água do Limoeiro. E um abraço pro pessoal da Água do Limoeiro também. Tô devendo uma missa para eles lá na Capela Santo Antônio. Quando nasci, meus pais ali moravam. Mas eu me descobri na igreja na cidade de 1º de Maio. Foi quando nós nos mudamos para lá em 94. Em 95 começamos eu mais participava das missas, né? Eu morava no sítio. Eu ia todos os domingos a pé para a missa. Nossa. E dava uns 6, 7 quilômetros. Eu ia sozinho, tinha uns 11 anos mais ou menos, não isso. E esse descobrir vocacional, eu falo assim que eu sou filho de Nossa Senhora. 1º de Maio, lá a padroeira Nossa Senhora Aparecida, que é também a padroeira do Brasil. Sim. Em 1997 eu participei daquela, provavelmente você também já tenha participado lá também, daquela caminhada, da procissão. Sim. Que sai da Barra Natur até a Igreja Matriz. Procissão fluvial, famosa. Mas a fluvial nunca fui não, que eu tenho medo. Mas eu andava muito lá a pé. E ali eu senti um chamado muito grande, através... vendo aquelas pessoas participando com fé, com devoção, daquela procissão e na imagem de Nossa Senhora Aparecida. Mas uma frase que me vem muito forte ao coração é de Nossa Senhora sempre dizendo assim: fazei tudo que Ele vos disser. É até meu lema sacerdotal. Na verdade, meu lema de vida, que em 99, quando eu entrei no seminário, eu escolhi esse lema de vida e depois tornou também o meu lema sacerdotal. Então eu costumo dizer que eu sou filho de Nossa Senhora,
porque foi no dia dela que eu senti o chamado, mas ainda era muito tímido, assim, de querer, eu acho que eu não pensei, assim, não era para mim aquilo, era algo muito distante. E um dia, numa forma de brincadeira, o senhor que era patrão dos meus pais, o seu Cláudio, ele chamou meu irmão para fazer o encontro vocacional. Meu irmão, claro, ele falou não, e comigo foi tipo como aqui, brincadeira, você quer ser padre? E eu falei que eu queria conhecer o seminário. Aí ele falou, então para ele também foi um despertar. Ele me encaminhou a conversar na época com o pároco, que era o padre Toninho, e o Toninho ele me encaminhou a conversar com o padre Joel, que era o reitor do seminário. Olha só, né? Amado coração, nós estamos aqui com o Padre Laurindo, que é filho de Nossa Senhora, como ele disse, né? E escolheu para a sua vida esta disponibilidade de Maria. Amado coração, nós estamos aqui com o Padre Laurindo, partilhando a sua história, vida vocacional, que para nós é uma graça. Eu estou muito comovido porque quando o Padre Laurindo entrou em 99, foi o meu segundo ano de seminário menor. E até eu queria, Padre, pedir para o senhor partilhar um pouquinho como que foi, o que ficou do seminário menor, porque hoje eu estou emocionado também, porque nós estamos entrevistando um Papa, né? Porque o Padre Laurindo, nos teatros que nós fazíamos sempre, todo mês, no encontro vocacional, seja encontro das famílias, né? Isso é um diferencial que hoje nós estamos aos poucos resgatando no seminário. A gente sempre fazia um teatro, né, Laurindo? E o Laurindo, sempre muito disposto, muito com o coração aberto, ele sempre fazia o papel do Papa. A gente tinha as vestes, arrumava a mitra, né, e tudo, para a gente sempre passar a questão da vocação e da santidade, que ele sempre canonizava os personagens que a gente apresentava, né? Mas você poderia comentar um pouquinho da experiência do menor, o que ficou, como que foi? Então, o seminário menor, eu acho que é de uma riqueza muito grande, essa poder, né? Eu entrei com 16 anos no seminário e fiquei 5 anos no seminário menor, né? E fazíamos os teatros, não só no seminário, mas também tinha as convivências fora, algumas vezes até nós chamamos missões de seminaristas, né? Isso, é verdade. E sempre fazíamos essas dinâmicas, isso era muito bom. E ao mesmo tempo era algo que fugia um pouco daquilo que ao menos eu pensava antes de entrar no seminário, né? Eu vou entrar no seminário, eu vou rezar, estudar, comer e dormir. E não era isso. E lá nós tínhamos essas participações do teatro, tinha o esporte, que era algo muito interessante também. Eu sempre, não sei se vocês perceberam, né? O Pato até com a camisa do Corinthians aqui. Eu sempre fui muito... eu sempre gostei de futebol. Muito fiel, né? Muito fiel. Lembrar sempre, Deus é fiel, gente. Deus é fiel. E isso era bem gratificante. Então no seminário tinha os teatros, eu como era o Papa, né? A gente sempre buscava levar as pessoas à santidade. E dentro dessa busca da santidade nós tínhamos aí esse autodescobrir, a questão também de várias pessoas no seminário. Nós entramos, quando eu entrei, né, entre os novatos e os já veteranos que nós chamávamos, éramos em 24. E eu lembro uma vez que Dom Albano, o saudoso Dom Albano, nos visitou lá no seminário e tava um grupo de leigos, se não me falha a memória, o pessoal do Serra Clube, que na época sempre nos acompanhava, e perguntaram a ele assim, Dom Albano, todos esses que aqui estão serão padres? E ele parou um minuto assim e falou, nós não estamos aqui para formar todos os padres, mas estamos aqui para formar todos bons cristãos. Isso. E isso foi uma frase do seminário menor que me vem ao coração direto. Então, diante disso, também como seminarista do menor, eu sempre procurei viver esse ser bom cristão, até na nossa vivência. É claro, a gente não era assim, não sei se pode falar aqui as bagunças que a gente fazia ou não, né? Vai atrapalhar o não, fica tranquilo. A gente brincava muito, a gente era muito... éramos como adolescentes, 16, 17 anos, brincavam, não, brincadeiras sadias, é claro, sem essa questão toda de maldade, mas foi uma fase boa
Nós tivemos aí o Padre Joel, foi pelo menos o meu primeiro reitor, também, né? Aquele que me levou para o seminário. Depois o Padre Luiz Senigalha, o Padre Marcos José, hoje Dom Marcos José, né? E também o meu propedêutico foi com Dom Marcos, foi nosso reitor. E foi um momento muito importante da caminhada. Eu falo assim que o meu despertar vocacional, o meu ser padre hoje, eu devo grande parte ao Seminário Menor, porque ele me moldou no sentido assim, oracional, a questão de buscar essa vivência de igreja. Por mais que eu participasse das missas, mas eu não vivia a igreja intensamente, no sentido assim de grupo de jovens, coroinhas, porque eu com 10 anos eu já trabalhava na roça. Então eu trabalhava das 7 às 5, depois íamos para com 11 para 12 anos comecei a estudar à noite. Então não tinha tempo de ir aos grupos de jovens, que era no meio de semana. Então eu ia só aos finais de semana, porque no sábado também a gente trabalhava no sítio. E ia nas missas. Então no Seminário Menor eu pude também vivenciar um pouco mais das visitas às paróquias. O Padre Isaac, que hoje também é padre, ele era motorista da Kombi. E tentou reloar, a Kombi estragava, nós tínhamos que empurrar a Kombi, a avenida dentro, assim. Era algo assim cômico, mas muito gostoso de se viver. E ao mesmo tempo, algo que me chama muita atenção ainda hoje, e isso também fica muito marcado, até os mutirões dentro do seminário, onde nós éramos convidados a ter essa vivência mesmo de responsabilidade. A casa era nossa, nós tínhamos que cuidar, nós tínhamos que zelar pela casa. Eu brinco assim que quando eu entrei no seminário eu sabia carpir, roçar, fazer cerca, porque é coisa de sítio. E no seminário eu aprendi a pintar, aprendi a bater massa, várias coisas que acontecia no seminário. E isso é gratificante, porque você vai crescendo também, não só espiritualmente, mas humanamente. A convivência uns com os outros, eu lembro que o Padre Joel sempre dizia, vocês são 24 cabeças diferentes, vêm de famílias diferentes, e isso era algo interessante, porque de fato éramos muito diferentes, e famílias diferentes, e isso ao mesmo tempo é um desafio, mas também é um crescimento. Porque você busca vivenciar isso. E também no seminário menor, algo que eu gostava assim, me chamava muita atenção, quando o Padre Joel foi nosso reitor, a questão das visitas às famílias. Ele nunca avisava quando ia. Ele simplesmente chegava na gente e falava assim, hoje eu vou à sua casa. E isso eu acho que é muito importante, porque você conhece a família do seminarista, no caso conheceu a minha família, como a minha família sem maquiagem, sem vamos usar a palavra, esconder nada. E eu acho assim, eu como padre hoje não escondo as minhas raízes, no sentido, eu venho do sítio, eu fui nascido e criado no sítio, então isso é muito importante. E até mesmo hoje, para os nossos seminaristas que aí vêm aí, não se deixar muitas vezes esquecer das raízes. E isso que me proporcionou foi o Seminário Menor. E essa busca assim, olha, você vem dessa família, você vive essa realidade e você tem que agradecer essa realidade. Eu acho que isso é importante. Nossa, vai passando um filme quando você fala do menor, né? Todos os encontros. Eu me lembro bem, chegava agora final de ano, nós tínhamos que passar cal em cima da casa, né? Para impermeabilizar. Então, assim, ali o Seminário Menor realmente moldou, como você diz, o nosso caráter, né? O nosso amor à igreja, né? E isso é importante, que o seminarista também vai se abrindo a este amor à igreja e também a disponibilidade, né? Porque um serviço de cuidar da nossa casa, na verdade, nós cuidamos, ajudamos e colaboramos a cuidar da grande casa de Deus no mundo, que é a igreja, né? Amado coração, estamos com grande alegria celebrando a presença do Padre Laurindo, partilhando a sua história, vida vocacional, partilhando a sua experiência no Seminário Menor. Bom pastor, quantos passaram por ali, né? A turma que o Laurindo entrou, nós estávamos, como ele disse, em 24,
24 adolescentes, né? Juntamente com o padre Isaac, que era o mais maduro, mas assim, ele... Tinha a idade do reitor. Tinha a idade do reitor, exato. Mas sempre muito aberto, né, Laurindo, para estar conosco e assim, a capacidade do Isaac de fazer-se foi impressionante, né? Então, nós estamos aqui partilhando essa história vida vocacional e eu queria agora passar para o nosso seminarista, o Vitor, para fazer esse diálogo com o padre Laurindo. Eu posso, antes do Vitor, falar do padre Isaac. Você sabe, quando eu entrei no seminário, em 99, eu sentia muita falta dos meus pais. Sim. A primeira grande crise que eu tive, eu falei, eu vou embora desse seminário. Não vou ficar, não. E quem conversou comigo, quem me convenceu a ficar no seminário, a dar continuidade aos meus estudos, em 99, no seminário menor, foi o padre Isaac. Olha só. Então também devo a minha vocação a ele, por isso que nós somos muito amigos. Ele é um cara fantástico, inclusive trouxe muito pelo time dele esse final de semana, né? E durante a semana o Flamengo, né? Mas ele, você falando agora e falando do seminário menor, me veio essa passagem que eu me lembro quando eu falei, não, eu não dá mais, porque a gente sai de casa, a gente sempre em casa, moleque do sítio, né? Meio bicho do mato. E o Isaac veio, conversou e falou, olha, não é bem assim, as coisas vai mudar porque você vai crescer e de fato, não só crescer dos lados, como assim, né? Mas também maturidade, né? Então o Isaac, ele também me ajudou bastante, porque nós adolescentes ali, né, fica... como se diz, sempre em questionamentos, né? Às vezes aumenta escrúpulos e tal. O Isaac, medo, né? Insegurança. E o Isaac realmente foi uma presença significativa na nossa história. Muito bem. Bom, vamos lá. Primeiro, dar uma saudação ao padre, porque pela roupa que não foi muito bonita hoje aqui, podia ser um pouquinho melhor, mas tudo bem. Padre, quantos anos o senhor tem já de ordenado? Na próxima quarta-feira, dia 10, eu faço 14 anos. Já é uma vida na missão. E o senhor tem uma diversidade também na questão de paróquias, né? O senhor até recentemente estava na Nossa Senhora do Rosário. Aliás, minha saudação na Nossa Senhora do Rosário, que é a paróquia que eu fui batizado. E agora o senhor está em Jaguapitã, que é uma diferença. É uma paróquia de subúrbio, vamos dizer assim, que tem também capelas que vai lá para a Zona Norte, e agora numa paróquia de interior. Como lidar com essa diversidade ao mesmo tempo que nós somos uma só igreja, um mesmo ministério, mas uma diversidade na realidade das paróquias, assim, que é uma coisa presente na vida do pároco, né? Então, eu até falo pro meu povo lá de Jaguapitã, povo de Jaguapitã, saudações, Deus abençoe a paróquia São José que eu hoje estou. Eu comecei sendo pároco nos distritos de Londrina, Irerê e Paiquerê, as paróquias também São José, que não foi fácil. Acho que lá foi também uma escola muito positiva. Eu me lembro quando eu cheguei lá em Irerê e Paiquerê, nós não tínhamos nem panela para cozinhar. A casa paroquial tinha montes de formiga, porque o padre não estava lá ainda. Eu fui para ser vigário, mas não tinha. Um dos motivos que ainda hoje a minha madrinha me acompanha, e não tinha carro, não tinha nada, literalmente. E a minha madrinha, que é liga consagrada, agostiniana, Gisele, ela fechou a casa dela e foi me ajudar. E lá foi um desafio muito grande, lá fiquei 7 anos. Eram 2 paróquias e também 9 capelas. Tinha final de semana que andava dentro da paróquia mais de 500 quilômetros. Era cansativo, mas gratificante. E o povo dizia lá que eu me dava bem lá com eles, porque eu tinha cheiro de terra. Exatamente por ter essa vinda do sítio. E com 7 anos que eu estava lá, eu fui transferido para as paróquias Santa Mônica e Nossa Senhora do Rosário. Eu fiquei 3 anos nas duas. Então, durante 10 anos de padre, eu fiquei bipároco, pároco de 2 paróquias. Então, acho que essa realidade a gente vivenciava. E eu ali, na Nossa Senhora do Rosário, foi uma paróquia desafiadora. Porque nós não tínhamos dízimo e tínhamos uma paróquia caindo. Essa era a verdade. E graças a Deus,
e a comunidade que abraçou. Nós conseguimos reformar a comunidade, reformar a paróquia. A Santa Mônica, nesses 3 anos que eu fiquei lá, conseguimos terminar uma capela São Francisco de Assis, que fica no Jardim Alpes, que tinha 17 anos, que o povo era um sonho, nós conseguimos terminar ela. E também a paróquia Santa Mônica ali. E hoje em Jaguapitã. Jaguapitã também é uma paróquia excelente, não que as outras não fossem, todas são excelentes, porque eu sempre falo assim, como padre eu vou ter que trabalhar em qualquer lugar, essa é a minha missão sacerdotal. E eu me lembro quando o bispo me nomeou para Jaguapitã, teve um comentário que disseram assim, que o padre, quando ele sai da cidade e é transferido para a cidade pequena, alguns se sentem castigados, né? Eu falei, não, pelo contrário, eu recebo com muito amor, com muito carinho essa nomeação, e era um desejo meu ir para a cidade pequena. Na verdade, porque eu fui criado em cidade pequena, né? Mas o desafio é grande, porque você sai de uma Londrina que, se não me falha a memória, se não for 500 mil, chega a quase 500 mil habitantes. Região metropolitana, sim. E daí você vai para uma cidade que nem Jaguapitã, que tem hoje em torno de 17 mil habitantes. E ao mesmo tempo é um padre para toda a cidade. E isso demanda tempo, demanda o estar lá. E não só esses desafios humanos, mas também os próprios desafios, muitas vezes, espirituais, de vivência, grupos, porque assim, dentro da cidade, aqui nós temos, a Rosário estava ali, e em torno da Rosário nós tínhamos outras paróquias. Então eu era um decanato, nosso decanato leste, 10 ou 11 paróquias, e muito próximo, lá nosso decanato hoje, Rolândia, eu sou a paróquia mais afastada, né? Porque daí, que nem nós estamos tendo essa semana as confissões no decanato, e eu tenho que vir a Rolândia. E é claro, depois, no dia 18 de dezembro, os padres vão lá, em Jaguapitã, atender as confissões. Mas são desafios diferentes, são propostas diferentes, e eu acolho essas propostas, eu tento estar dentro dessas propostas. Hoje, conversando com alguém, perguntou assim, como você está em Jaguapitã? Eu brinquei, eu sou meio que camaleão, porque a gente tem que se adaptar. Eu escuto muito, algumas vezes, dizendo que o padre tem esse perfil tal, o padre tem perfil tal. Eu sempre costumo dizer que nós temos que ter o perfil de Jesus. Em nossos padres diocesanos, eu falo que a nossa espiritualidade é do Jesus bom pastor. O Jesus que acolhe, o Jesus que está ali. Eu tenho eu gosto muito do ser pastoral, do estar ali junto. Admiro muito os reitores, viu, Padre Wendel? Porque eu não acho que eu não teria essa condição de ser reitor, porque eu gosto de estar no meio do povo. Quando eu tinha 2 paróquias, eu sentia muito, porque eu não podia estar muitas vezes à porta da igreja acolhendo ou me despedindo, porque eu tinha que sair de uma missa e correr na outra. Me lembro quando estava em Irei Paiquerê, teve um final de semana que eu rezei 8 missas. Era algo assim. Hoje eu falo para mim mesmo, eu falo, não dá para fazer isso, porque você reza-se muito, mas não está com o povo. Eu acredito que tanto uma realidade como a outra, você tem que estar com o povo. E eu gosto muito, tanto aqui em Londrina, mas lá na cidade pequena também, andar nas ruas e ir no mercado e tomar um cafezinho na padaria, e o povo vê que você está ali, que você vive na comunidade. E é claro também, como cidade pequena, tem muitas atividades que você é chamado, seja uma missa, seja uma bênção, seja também algo que envolve também o social e o meio político da cidade, porque nós não podemos dizer que eu não sou um padre político. Eu não sou de fato um padre político, mas nós temos que estar onde a igreja está. Se você é chamado a dar uma bênção, é chamado a fazer-se presença, eu não vou lá, Padre Laurindo, eu vou representando uma instituição. Eu acho que isso facilita bastante. É interessante que a gente vê mesmo nas mídias sociais o Padre Laurindo sempre presente nas bênçãos, né? Jaguapitã eu acompanho, né? Recebo as notícias de lá. Então o Padre Laurindo é um padre realmente presente, né? E isso é importante porque o povo
necessita dessa presença pastoral, dessa presença de Jesus no nosso ministério, que vai nos ajudando a caminhar. Mas, Vitor, pode continuar com as perguntas. Bom, fazer mais uma pergunta também, vamos no sentido aqui, da vocação. Em 14 anos de ministério, para o senhor, qual foi o momento mais difícil e, ao mesmo tempo, qual foi o momento mais marcante do ministério até agora? Olha, boa pergunta. Acho que o momento mais marcante e mais difícil, acho que pode ser os dois ao mesmo tempo. Quando eu fui pro decanato de Itamarana, ser pároco de Irerê Paiquerê, para mim foi muito marcante e muito desafiador. Padre recém-ordenado, e é fato que muitas vezes o nosso decanato de Itamarana, a nossa arquidiocese, muitas vezes era visto como um decanato que ninguém queria ir. O Dom Orlando, na época, ele colocou padres novos naquela região. Me colocou em Irerê Paiquerê, colocou o Padre Isaac em Itamarana. Então, força jovem, padres recém-ordenados. Para mim foi muito marcante a minha ida para lá, no sentido assim de assumir aquelas comunidades. E se não me falha a memória, fazia anos que não tinha padres que moravam ali no território paroquial. E eu vi assim algo que as missas e o povo sentia esse ser acolhido, o povo sentia a presença do sacerdote. E assim, lá tudo muito, muito forte. E eu fiquei lá 7 anos e até hoje tenho amizade com o pessoal de lá e um pessoal muito bom. E também me marcou muito quando eu tive que ser transferido de lá. Por mais que o povo dizia assim, o povo a gente fala assim, alguns os padres, até mesmo o pessoal que estava em Londrina, você vai para Londrina, você vai estar, entre aspas, dentro da cidade. Eu falo, não, gente, eu gosto da terra, eu gosto do sítio, e isso me marcou muito a minha vida sacerdotal. Eu falo que lá eu aprendi a ser padre, porque quando você é seminarista, quando eu estava no seminário, a gente via tudo por cima, muito, muito superficial, que eu falo assim, não na prática, na teoria. Quando você vai para uma paróquia, você não vai viver, não vai mexer com números, você não vai mexer com direito canônico, você vai mexer com gente. Você vai lidar com pessoas, com sentimentos, com dores, e isso é muito forte. Eu também sempre procuro nos momentos não só de alegria, mas de tristeza das famílias, estar presente. Então isso tudo é marcante na minha vida ministerial. E para mim, o que mais me marcou nesses 14 anos de dor foi a pandemia. Porque eu tive momentos aqui em Londrina de ir em hospital e só que assim, você vê o pessoal, a equipe de enfermagem chorando, e você era aquela presença ali de Deus ali, a presença viva. E os velórios, olha, teve situações que de você ir no cemitério fazer as exéquias, e no eu ajudei a carregar caixão porque era algo isolado, e isso como sacerdote eu vi ali, de fato Deus me fez para isso, porque não é fácil você ver uma família enterrando alguém numa dor, e ao mesmo tempo essa família sendo acolhida pela igreja, que eu ali estava representando a igreja, e eu não tem ninguém para carregar o caixão, e isso me marcou bastante, muito mesmo. Isso, é claro, a gente via assim, mas me marcou algo muito, eu posso dizer positivo, mas triste. Tem 4 anos atrás eu perdi meu pai, e não foi dentro da pandemia, mas não foi de Covid. Ele ficou doente dia 25 de janeiro, dia 26 de fevereiro ele faleceu, foi um mês. E é claro, quando você perde alguém que você ama, num baque desse, você fica muito triste. E na época eu era pároco da Santa Mônica, da Nossa Senhora do Rosário, e foi as 2 paróquias que me sustentaram. E ali eu via assim, dentro do velório também depois, de fato quer também ter uma família, não só a família de sangue, a família quer ser igreja, e aquilo me deixou muito fortalecido como padre.
E isso foi muito marcante na minha vida ministerial, porque algumas vezes a gente fica nessa correria, eu tenho que fazer, eu tenho que construir, eu tenho que... E nós somos criados assim, nós temos que ser padres construtores, né? E, na verdade, eu estou com São Francisco de Assis. Deus quer sempre que estamos a construir mais vidas. E eu vi assim, nesses 2 momentos marcantes da minha vida ministerial. Na pandemia, nesses momentos, quando meu pai faleceu, onde eu vi que a comunidade é assim, muito próxima. Isso foi bem marcante. Isso marca mesmo, porque a nossa vida é pastoral, né? A nossa vida é encontro com o outro, né? É sempre essa motivação. Então, a pandemia, eu acredito que atravessou o coração de todos os padres nesse sentido, porque uma vez que estamos para o outro como Cristo, então não poder estar presente totalmente, isso acaba sendo uma ferida pastoral, né? E padre, uma frase que o senhor poderia deixar para quem está nos assistindo, quem está nos escutando, motivacional, de vocação, o que o senhor deixaria para os corações que nos acompanham? Olha, eu já citei aqui a frase evangélica, João 2,5, né? Fazei tudo o que ele vos disser. Mas eu sou muito devoto de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu falo que são assim... Maria, ela me chamou e Santa Teresinha me confirmou. Não sei se eu tenho tempo só para falar um pouquinho dela. Sim, sim. Nós fazíamos aquele retiro de 30 dias. Sim. Eu fui fazer na época em São Leopoldo. E isso foi em julho de 2011, no ano que eu me ordenei. E eu estava fazendo um ano pastoral na paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, em Sertanópolis, que é a nossa primeira paróquia, nossa igreja-mãe. E o padre, na época, que era o pároco lá, o padre Toninho, ele falou pra mim assim, olha, nós temos que... Ele falava assim, essa menina, chamava Santa Teresinha dessa menina, fazer uma novena bonita para ela em outubro, né? Eu fui pro retiro, e dentro do retiro inaciano de 30 dias, tem um momento que nós temos que ler um livro de santo. Isso. Eu me lembro que eu não saí correndo para pegar o livro de santo, e quando eu fui para pegar, era o último livro, era de Santa Teresinha. No meu consciente, eu pensei assim, eu vou preparar a festa de Santa Teresinha nesses dias de oração. E eu li a vida dela, a história de uma alma, e me chamou muita atenção o ser misericordioso de Santa Teresinha e o amor. E ela tem uma frase que eu gosto muito dela, que não brigue pelos primeiros lugares. Não brigue pelos primeiros lugares. E isso me chamou muita atenção. E eu li também a questão da novena das rosas, né? E é claro, eu sempre falo assim, quando quem está nos ouvindo também e nos vendo, sempre e são casados, o padre Wendel também sacerdote. Quando você está chegando no ano de assumir um compromisso, você vê, mas será que é isso que eu quero? Não é isso que eu quero? Eu fiz um desafio a Santa Teresinha. E eu não era devoto dela ainda não. Falou, olha, se é isso mesmo que Deus quer para mim, eu quero receber, eu não quero rosas vermelhas, eu quero uma flor vermelha em 7 dias. E no 5º dia eu estava tomando café da tarde e tinha um seminarista, ele era de Francisco Bertão em Palmas, hoje é padre, o Vanderlei Brasil. Ele colocou um vaso de rosas vermelhas na minha frente. Ali foi muito confirmativo essa questão de ser padre, por isso que eu falo que ela me confirmou. E a partir dali eu comecei também a divulgar Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, 2 frases. Nada que é feito com amor é pequeno, de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é bem vocacional. E fazei tudo que ele vos disser. Maria nos chama para seguir Jesus Cristo. Eu sempre falo, quando tem batizados e o pessoal pede para fazer um momento mariano, eu sempre falo, Maria é aquela que indica Jesus Cristo. Ela não pega para si honraria nenhuma, mas ela quer que possamos seguir Jesus Cristo. Então, queridos irmãos e irmãs, a vocação é seguir Jesus no amor, mas nas pequenas coisas, como nos ensina Santa Teresinha do Menino Jesus. Amém. Então vamos acolhendo
esta frase vocacional do Padre Laurindo, agradecer primeiramente a sua presença entre nós, a sua vocação, a sua dedicação, né, estar no meio do povo de Deus que tanto necessita de presenças de esperança, né? Estamos terminando o ano jubilar da esperança e a sua presença lá em Jaguapitã, mas né, podemos recordar da primeira paróquia, né, que é o primeiro amor, né, dos padres, até o momento presente, são presenças de esperança para o povo de Deus. Então, nossa gratidão pela sua presença Amém. Entre nós. Amado coração, vamos pedir ao bom Deus que nos abençoe, nos conduza, e antes gostaria de convidar você para no dia 14 estar na Catedral, às 18 horas tem a celebração eucarística e logo depois o acendimento solene e também a inauguração do presépio da Catedral com uma cantata de Natal. Venha participar e celebrar já a luz, para que o bom Deus possa nos conduzir à salvação na presença de Jesus que vem ao nosso coração. Vamos juntos pedir ao bom Deus. Pedir, Padre, o Senhor pode dar a bênção para nós, para encerrarmos esse momento vocacional. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre nós, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Santa Teresinha do Menino Jesus, São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E nesta semana vamos rezar pelo Padre Laurindo na celebração do seu mais um ano de ministério, que ele continue sendo essa presença de esperança para o povo de Deus.